masarabor, eu sou godu e ela é bom. Boa noite a todos. Estamos começando o programa Oeleme Axé. Hoje falarei sobre o mito que originou a missa de Eru, que nós tratamos de missa de Eru aqui no estado do Rio Grande do Sul, e que no centro do país eles chamam de Axexé, que em Yorubá é Adjedjé. Este mito começou da seguinte forma: um caçador de nome Edulesê criou uma menina muito astuta, Oyá, de nome Oyá, que significa rapidez, ligeireza. Na África Antiga, um caçador ele era um provedor da tribo. Quando ele envelhecia, ele recebia um cargo, se tornava um ancião e recebia um cargo que merecia reverência, um abá. E quando Edulesê faleceu, esta menina Oyá ficou muito triste. Ela procurou fazer tudo para homenagear a morte daquele ancestral. Oyá pegou os pertences de Edulesê, juntou todos na mata e pegou um antílope, um animal de 4 patas, para fazer a obrigação de Edulesê. Juntou todos os seus pertences, vários tipos de comida, a comida que Edulesê mais gostava, e então iniciou o ritual. Sacrificou aquele animal para prestigiar Edulesê, e através deste ritual ela distribuiu as partes da carne do animal para a família de Edulesê. As vísceras ela colocou no carrego para levar para o centro da mata, e as outras partes de pedaços de carne ela dividiu entre os amigos, para que os amigos dançassem, comessem e dançassem em louvor a Edulesê. Conta um mito que Oyá teve um sentimento muito forte na partida de Edulesê e dançou 7 dias e 7 noites, sem parar, até a terminação do carrego. O que aconteceu? Olorum apieda-se, fica com pena de Oyá, pelo esforço dela, por tudo que ela fez, por aquele espírito que havia partido, e a partir daquele momento concede o poder a Oyá para ela conduzir os espíritos que viessem a partir daquele momento. Então, este é o mito, né, que nos remete à missa de Eru, que nós praticamos aqui no Rio Grande do Sul, e esse mito muito pouco é falado. As pessoas que têm casa de religião, que têm balé, que têm Arisum, sabem que a Oyá é um orixá de muita importância no balé, mas falta algumas coisas assim com relação à mitologia, né? Como começou isso? De onde vem essa missa de Eru? Na verdade, Oyá é um orixá que ela nasceu na cidade de Irá, na África, né? E então ela teve essa grande importância, né, na iniciação do Axexé. Por isso ela recebeu este cargo. Bem, vamos às perguntas agora.
Vamos aos comerciais. Memorial Pet São Francisco, com despedida, cremação e enterro. No dia em que o seu pet partir, troque a dor pelas lembranças. Por isso, neste momento, preste a última homenagem a quem só te deu amor. Planos preventivos em até 24 vezes. Memorial Pet São Francisco, seu melhor amigo na despedida do seu pet. Atendendo toda a Zona Sul. Rua General Teles 963 em Pelotas. WhatsApp 984450095. O Grupo Fronteira Limitada traz os serviços de segurança que você precisa. Serviços de vigilância armada, escolta armada, segurança em grandes eventos, serviço de portaria, limpeza e segurança privada. Estamos em permanente qualificação operacional e técnica. Entre em contato agora mesmo e peça o seu orçamento. 98405-9052. Grupo Fronteira. Segurança é tudo. Tia Farmácias Baini, com toda a linha de medicamentos, perfumaria e cosméticos, sempre com grandes promoções e ainda conta com teleentrega gratuita para toda a cidade, através do fone 3303-4316, WhatsApp 984750726. Siga-nos nas redes sociais através do @Tia Farmácias Baini no Insta e no Facebook. Tia Farmácias Baini, fica localizado na rua João Jacó Baini, 372. Restaurante e Petiscaria Esquina do Sabor, aberto de segunda a segunda, sempre a partir das 11 da manhã com aquele suculento churrasco. E à noite, de sexta, sábado e vésperas de feriado, pós 20 horas. Petiscaria com música ao vivo da melhor qualidade. Esquina do Sabor, o seu melhor tempero, na Avenida Cidade de Lisboa, 1172, no Fragata. Precisando de peças e acessórios para o seu carro? Conte com o Otelmo. Aqui tem de tudo, inclusive latarias, faróis e mecânica em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Otelmo Autopeças. Há 35 anos no mercado, buscando sempre oferecer o melhor atendimento e os menores preços. Venha nos visitar na Avenida Salgado Filho, 413, fone 3223-1088, WhatsApp 984039740. Venha deliciar-se com o Churrasquinho da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado. Para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquinho da 15. Aberto diariamente, das 18 à meia-noite. Rua 15 de Novembro, 853. Milhões de brasileiros vacinados contra a Covid-19. E para seguir com mais segurança, o governo federal intensifica o Plano Nacional de Expansão da Testagem para o novo coronavírus com testes rápidos. Em todo o Brasil, vamos reforçar a testagem nas unidades de saúde e em locais com grande circulação de pessoas para reduzir a transmissão do vírus no país. O teste não dói, não incomoda, é gratuito e em apenas 15 minutos você já tem um resultado. Com a testagem em massa, o Ministério da Saúde pode monitorar melhor o índice de contágio e as novas variantes, além das pessoas que estão contaminadas, mesmo as que não tiverem sintomas. Quanto mais pessoas testadas, mais cuidamos uns dos outros e podemos circular com mais segurança. Faça o teste nos postos de saúde, UPAs ou postos de testagem da sua cidade. Plano Nacional de Expansão da Testagem. Vamos testar e seguir com segurança. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada. Brasil. CRVA Central 0259, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4099, atrás do antigo Pois. Agende o seu serviço com transferências de propriedade, primeiro emplacamento, segunda via de documentos, vistorias, alteração de característica do veículo, retirada de documentos digitais, entre outros serviços. Horário diferenciado, das 8h30 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Atendimento exclusivo no PA de Morro Redondo. Confiabilidade e profissionalismo é no CRVA 0259, na Avenida JK de Oliveira, 4099. Estamos de volta com o programa Oilime Axé. Hoje respondendo perguntas referente à nossa cultura, a cultura do batuque do Rio Grande do Sul. Posso responder diretamente pela minha nação, né? Porque existem algumas diferenças entre nações, né?
Muito poucas, mas tem. Darlan faz a pergunta. Pai Rubilar, qual a importância da mesa de beijo? Qual é o seu significado? O que ocorre se não for feita? Bem, o significado da mesa de beijos, um dos significados, porque existem mais de um deles seria um pedido de misericórdia, pedido pelos inocentes, né? Ela tem o significado do recomeço, né? Porque a criança é o princípio da vida na Terra, né? É o princípio de tudo, é o nosso renascer. Eu costumo sempre dizer para as pessoas a importância da criança que habita em nós. É esta a criança que nos dá, nos traz a alegria, a força, a vitalidade, a esperança de um dia melhor, né? É que nos dá força para recomeçar, né? Porque a vida ela é feita de princípio, meio e fim. E quando termina um ciclo, começa outro. E a gente só consegue começar outro quando tem a esperança de melhorar, de situação, de seguir em frente, de alcançar os seus objetivos. Isto, quem nos traz, né, quem nos passa essa alegria de viver, essa vontade de recomeçar, são as crianças, é a criança que habita em nós. Né? Então, dentro da nossa cultura, nós temos os orixás, Xangô de Beje, Oxum de Beje, que são os protetores das crianças, né, que protegem os nossos filhos, os nossos descendentes, né? Então eles representam a alegria, a inocência e a pureza, que é muito importante em alguns casos, principalmente de pedido de misericórdia, quando uma pessoa está com sérios problemas de saúde ou até mesmo com problemas com o seu orixá. É a criança que intervém por ele. Qual o significado e o que ocorre se não for feita a mesa? Bom, essa mesa de beijo nós costumamos fazer quando a gente faz matança de 4 pés, né? Esta mesa é mesa de inocente e a gente nós fizemos, a minha nação faz no dia do peixe, à tarde, porque é a hora onde as crianças, os inocentes, estão acordados. Nós não fizemos mesa à noite, porque a mesa à noite seria mais para Exumirim, né? Inclusive a importância de um orixá chegar durante a mesa de beijo para segurar aquela mesa, né, para que haja um equilíbrio espiritual, que haja tranquilidade, para que a obrigação transcorra da melhor forma possível. Então, é normal chegar orixá, né, santos antigos, que estão acostumados a chegar na Terra já há bastante tempo, para abençoar aquela mesa, abençoar as crianças, os inocentes, e dar seguimento àquela obrigação. Na minha nação, né, depois da mesa de beijo, nós tiramos um tempo de descanso, porque a mesa de beijo é realizada normalmente com muitas crianças, às vezes tem mais de uma turma na mesa, né? Sai uma turma e entra outra na mesa de beijo. Aí depois nós tocamos o peixe, né? Que para nós é a terminação da obrigação. Isso é a nação Jexá. O Jeje também é assim. Fabiola. Pai Rubilar, sobre a obrigação do peixe, quando é necessário fazer e qual a sua finalidade? Bem, a obrigação do peixe ela é realizada quando tem matança de 4 pés.
Né? A finalidade para nós, a nossa nação, nós, digamos assim, as nações iorubás, de origem iorubá, a obrigação do peixe, o toque, o batuque do peixe, nós usamos o branco. Por que nós usamos o branco? Porque o batuque é de Oxalá. Tem uma outra nação que diz que o peixe é de Iemanjá. Bem, só que os irmãos precisam lembrar antes que Iemanjá se tornou rainha do mar no reino de Olocum. Seu pai, quem é Olocum? Oxalá. Até então, Iemanjá na África, ela era cultuada em água doce, no rio Iemonjá. Aí, uma outra hora eu vou falar sobre esse mito, o mito de Iemanjá, né? Como ela acabou se tornando a rainha do mar, né? Quando ela fugiu do esposo dela, mas vou falar com tranquilidade, assim. Vou abrir realmente o mito, porque eu falei sobre este mito em um programa do Vander, né? No dia 2. Assim, é o mito mais bonito que eu conheço de Iemanjá. De todos que eu conheço, né? É o Itã mais bonito. Mas esses Itãs, assim, é interessante a gente falar sempre nas datas festivas daquele orixá, né? Porque se a gente começa a abordar algumas coisas, chega no dia da festa, o que a gente tem de mais belo daquele orixá, no sentido de sua história, de sua trajetória, nós já contamos muitas vezes, né? Embora sempre está surgindo outras pessoas que estão surgindo e entrando para a nossa religião, que desconhecem alguns Itãs, desconhecem a história dos orixás, né? Mas em síntese é isto. Iemanjá só passou a ser a rainha do mar quando fugiu do seu marido, né? Eu não vou contar todo o Itã, porque senão vai perder a graça. E foi morar no reino de Olocum, seu pai, que é o reino de Oxalá. Então aí ela passou a ser a rainha do mar, né? Então esta obrigação do peixe é feita para Oxalá, que é o rei do mar, né? Então nós usamos no dia do peixe o axó branco, nós todos nos vestimos de branco. Neste dia, especificamente também, o alá é estendido no batuque, né? Onde se tira a reza do alá, que é uma reza de Oxalá, né? Que nós tiramos, Mujamuki Mokexê, que é de Oxalá Mokexê. Oxalá Mokexê, ele tem uma referência, porque Mokexê, esse nome Mokexê vem da nação Jeje, né? Ele tem uma referência referente ao Batalá. O Batalá. O que é o Batalá? O Batalá é um título de Oxalá. Algumas vezes, né, na minha casa de religião, na casa da minha mãe de santo, nós saudávamos o Batalá de uma forma que as pessoas desconhecem. Cabia-se o Batalá. Quando se fala em cabia-se, as pessoas logo pensam em cabelecile. Cabelecile também não é uma saudação a Xangô, porque isso não é o Iorubá. Isso é uma corruptela de cabia-se. Cabia-se significa Sua Majestade, o Batalá, o rei, que veste branco, o rei do manto branco. Então, nós saudamos Oxalá, que o Batalá é um título de Oxalá, né? Cabia-se o Batalá, que a tradição seria esta. O rei, Sua Majestade, o rei que veste branco ou o rei do manto branco, Alá. Então nós tiramos esta reza, que é a reza do Alá, no batuque, onde todos passam por baixo, né, do Alá, todos são cobertos pelo Alá do nosso grande Pai Oxalá, né? Porque esta obrigação tem justamente essa conotação, né?
cobrir a obrigação com alá de Oxalá. Por isso, nós fizemos a obrigação do peixe, que tem outros sentidos também, outros significados, que representa, o peixe também representa a fartura, né? É o sangue frio, né? Porque nós utilizamos todos os elementos dentro da nossa religião, né? Desde o sangue vegetal ao sangue animal, e também aos animais da água, né? Oriundos da água, que seria, no caso, o peixe, o ebi, né? São elementos que nós usamos dentro da nossa religião. É muito provável que hoje, principalmente aqui na nossa região, a grande maioria das pessoas não tenham visto ainda uma obrigação com ebi. O que nós chamamos de ebi aqui, no centro do país eles chamam de ibi. Nós chamamos de ebi. O que é o ebi? O ebi é um escargot, né? É um escargot grande que nós fizemos obrigação para Oxalá, e na minha nação, toda obrigação de bori que a gente faz, quando a gente consegue o ebi, nós utilizamos o ebi no início da feitura da obrigação. Então, esta obrigação do peixe é uma obrigação importante, de extrema relevância, porque para nós ela é a terminação da obrigação. A nação Ijexá e na nação Jeje, nós não terminamos, nós não fizemos um batuque só de doçura para terminar a obrigação, porque também nesta obrigação nós também temos doces, né? Nós temos a canjica de Oxalá, também nós distribuímos, que é um axé doce de Oxalá, né? Neste dia do batuque nós distribuímos a canjica branca, servimos para o povo e servimos também confeitaria, né? Essa é a terminação do batuque Ijexá. O Jeje também tem essa semelhança, faz a mesma coisa, né? Também a cor utilizada é branco, a finalidade da obrigação também é a mesma, né? Tem algumas diferenças, poucas diferenças no sentido da feitura da obrigação, que aí são segredos de quarto de santo que a gente não abre em um programa de religião, porque são fundamentos religiosos, né? A gente tem que preservar os nossos fundamentos, e isso é passado de pai para filho, né? de coisa. Mas a questão o significado de algumas coisas é importante, sim, que a gente passe, instrua as pessoas, né? Embora haja essa diferença de visão, né, entre as nações, né? Porque realmente Iemanjá só passou a ser rainha do mar quando foi morar no reino do seu pai, né? Primeiro papai, né? O pai maior, que é Oxalá, né? E depois essa grande mãe, a mãe Iemanjá, que tem uma grande importância, é muito cultuada no Brasil, mas ela mora no reino do pai e se tornou rainha. Vejamos aqui. Nayara. Pai Rubilar, quais são os axés entregues no aprontamento? Quais suas finalidades? Bem, as finalidades são múltiplas, né? Quando nós damos axé para uma pessoa, dependendo da situação e da trajetória de cada um, ele carrega um significado a mais, né? O significado da entrega do axé de búzio, do axé de faca, é para que a pessoa, a partir daquele momento, ela possa atender os irmãos, né,
né? Atender, ter filhos de religião, isso se ela tem tempo devido de religião, tempo de aprendizado, né? Dentro de uma casa de santo, né? Se ela passou pelo processo todo de aprendizado, de compreensão, de como se monta uma obrigação, como se prepara um filho de santo, porque assim, se ela tem a consciência de que as pessoas são completamente diferentes das outras, no sentido de cada caso é um caso, dentro de uma casa de religião, muitas das vezes na feitura de um filho, nós somos obrigados a mudar alguma coisa por ordem do nosso orixá ou por pedido do orixá daquela pessoa, né? A gente, para atingir o objetivo e conseguir ajudar aquele filho, para que ele se encaminhe, para que ele consiga se firmar na sua trajetória religiosa, se firmar na terra, como a gente costuma dizer, às vezes nós precisamos lançar mão de alguns recursos, né, totalmente diferentes, né, de caso a caso. O que serve para o João pode não servir para a Maria, né? Então, o que serve para a Maria é feita dentro do fundamento da casa, dentro daquele fundamento da nação, mas a Maria tem uma peculiaridade, o João tem outra. Então, essas diferenças acabam fazendo parte do aprontamento de cada um. Tá? A religião não é copiar e colar, não é mesmo, né? Porque cada pessoa tem a sua peculiaridade, tem o seu vínculo com o seu orixá, né? Que é o que, e uma trajetória a seguir, um axé para receber e distribuir. Tá? Porque, na verdade, ninguém é igual a ninguém. As pessoas não são melhores umas do que as outras, mas são diferentes, sim. Tá? O ser humano é único, isso, a ciência prova isso, né? Que o ser humano ele é único. Você não vai encontrar, por exemplo, você encontra dois Joãos, né? Mas esses Joãos são diferentes uns dos outros. Um é diferente do outro, né? Não existe uma forma, mesmo que sejam gêmeos, né? Eles podem existir afinidades, semelhanças, mas as diferenças acabam surgindo, né? Durante a sua trajetória, as pessoas começam a mostrar a sua identidade própria, né? Porque o ser humano é único, único e indivisível. Então, acho que essa pergunta eu respondi. Quais as finalidades? As finalidades justamente são essas, né? É poder ajudar as pessoas, levantar, aprontar outras pessoas, dar seguimento ao axé da sua casa, né? Mas uma coisa que é muito importante, as pessoas terem a consciência do que é ancestralidade. Tá? O que representa a ancestralidade em nossa trajetória, até mesmo na Umbanda. Tá? Que hoje o pessoal está no terreiro, vai para outro, vai não sei o quê, né? Não. Quer dizer, os problemas existem na Terra, mas vocês têm que entender que no plano espiritual nós temos espíritos que são responsáveis por nós. Entendeu? Por exemplo, quando você se desenvolve, e é bem desenvolvido em um centro, vou falar um pouquinho de Umbanda e vou voltar para o Batuque, para vocês entenderem a importância da ancestralidade na nossa religião. Quando você chega num centro espírita de Umbanda, né, já vou dizer, tradicional, né, que tenha tempo de formação, que venha de uma tradição de Umbanda, seja lá qual for a vertente, porque a Umbanda tem muitas vertentes,
você chega... Porque nós dizemos o seguinte, o acaso não existe. Né? O espiritismo diz isso, e Umbanda é espiritismo. Querendo ou não, é espírito. Porque ali trata-se de espíritos. Espíritos iluminados e espíritos obsessores. E o kardecismo também. Então, neste aspecto, tudo é espiritismo. Estou desviando um pouco o assunto, mas isso é importante. Quando você chega num centro de Umbanda, você encontra lá um cacique, que hoje é muito raro, infelizmente, né? As pessoas inverteram os papéis, né? Os valores. Né? Você passa, é desenvolvido, é aprontado por aquele espírito, ele tem uma responsabilidade com a sua trajetória, por ele ter lhe desenvolvido, ele tem uma responsabilidade com você durante toda a sua trajetória. Isso quer dizer o quê? Ele lhe desenvolveu e lhe deu, assinou embaixo que você estava apto a praticar a caridade, a trabalhar ou até mesmo em condições de abrir uma casa de religião, para dar seguimento à sua missão e ao ritual daquela casa, do qual a pessoa foi feita, na verdade. Então, isso é importante que as pessoas tenham essa compreensão, porque, digamos assim, por exemplo, se você se desenvolveu em um terreiro, né, e lá o cacique, digamos, tenha sido Pena Branca, tá? O caboclo Pena Branca, neste terreiro ele é o cacique Pena Branca. Você chegou até este centro, o qual ele é responsável, porque você tem algum vínculo com esse espírito, né? Sem saber, às vezes, de outras vidas, ou até a sua família tem esse vínculo. Depois eu vou falar um pouco da minha trajetória para vocês entenderem o que é isso. Por que eu estou entrando nesse assunto. Então, o que acontece? Aquele espírito é responsável por você, às vezes, desde uma geração anterior, dentro da sua família. Mesmo trocando de casa, com uma distância de tempo muito grande, né? Você acaba sendo conduzido espiritualmente até aquele terreiro onde, digamos, que o Pena Branca era ou é o cacique. Você foi conduzido até ali e acaba se desenvolvendo ali, porque existe um vínculo espiritual e este vínculo é indivisível. Você pode até ter algum problema, algum desentendimento com relação à casa ou alguém na casa, mas o seu vínculo, se você foi aprontado de fato dentro daquele ritual, o seu vínculo com aquele espírito, ele não tem tempo, não tem prazo de validade. Ele não acaba. Então, durante toda a sua trajetória, dentro da sua religião, ele será seu ancestral. Porque ele foi responsável pelo seu desenvolvimento. Entendeu? A religião é mais séria do que parece para algumas pessoas, né? Não se troca de mentor espiritual ou de orixá como quem troca de roupa, quem troca de camisa. Né? São coisas seríssimas. Né? E voltando ao caso do orixá, né? O orixá ele é o ancestral que vai lhe conduzir a sua vida inteira. Né? E você tem que cuidar do seu orixá para dar seguimento aos seus rituais. O seu orixá ele será sempre a raiz que alimenta a árvore para que a árvore produza frutos. Né? Eu vou repetir isto sempre no programa para as pessoas terem essa consciência
e ver a importância de que é respeitar o seu orixá, o seu ancestral, o seu pai de santo e a sua mãe de santo, desde que haja respeito mútuo. Tá? Porque os seres humanos precisam se respeitarem. Tem que haver respeito mútuo. O orixá não tem culpa dos erros que às vezes as pessoas cometem na Terra. Os seres humanos são falhos, mas os orixás não. Então, isso é muito importante que seja mantido este vínculo, essa aliança com o seu ancestral. Para que o seu axé tenha força de fato. Margarete. Pai Rubilar, existe outra forma de saber o santo e uma pessoa... Eu não entendi. Pai Rubilar, existe uma forma de saber o santo de uma pessoa e suas passagens com exatidão, além do jogo de búzios? Bem, além do jogo de búzios, aqui no sul nós não temos outro meio. Existem outros oráculos que têm a ver tem o Ifá Olokun, né? Tem um outro axé que eu não estou lembrado agora, que que é um jogo de búzios também. Ele é um tabuleiro de madeira, onde se utiliza o pó Efum, né, para fazer as marcas e a contagem dos odus na queda dos búzios, né, e ali obter a resposta. Só desta maneira, por exemplo, a carta, as pessoas jogam com carta, né? A carta não tem vínculo com a cultura iorubá, entendeu? A questão do axé de búzio, desses axés que eu falei, né? Esses axés, eles são aprontados para orixá, né? Os orixás da cultura africana, para que aqueles orixás respondam no axé de búzio através de Exu, né? Exu Nibarijô, a boca coletiva. Né? E uma outra hora eu vou falar sobre Exu Nibarijô, que é um aspecto de Exu que as pessoas pouco conhecem. Né? É o Exu mensageiro dos orixás, né? É o que responde por todos Irumalés. Mas aí já é toda uma trajetória sobre Exu Nibarijô que eu vou falar. Eu vou, assim, digamos, eu vou entrar mais, né, dentro desse aspecto de Exu Nibarijô, falar bastante a respeito de suas facetas, mas aí tem que ser assim, um programa dirigido somente para Exu e o jogo de búzios, a importância de Exu no jogo de búzios, porque é bastante coisa para explanar, falar sobre as facetas de Exu, né, sobre a boca coletiva, sobre os erubalés. Então, é uma coisa que tem que ser um programa específico para isso. Mas, realmente, não existe outra forma, né, de ver o orixá de uma pessoa a não ser através do jogo de búzios, ou do Ifá Olokun, ou do outro axé, que agora eu não estou lembrado. Né? Mas é só através dos axés africanos. E uma outra coisa muito importante, tá? Falando nisso, né, no axé de búzios, o axé de búzios é exclusivamente da cultura africana, tá? Cultura iorubá. Não tem nada a ver com banda, com quimbanda,
Tá? Não tem relação alguma, existe um aprontamento, um axé de olhos, né? Se faz muitas coisas que não tem nada a ver com a quimbanda. Tá? Hoje as pessoas estão misturando muito, tá? A cultura africana com a Umbanda e com a quimbanda. Guia imperial, vamos deixar bem claro que hoje as pessoas estão usando guia imperial na Umbanda porque não se contentam, né, com o fato de usar uma guia mais simples. Olha, cada ritual tem a sua especificidade. Faltou a palavra, tá? Tem a sua especialização, especificidade. Tá? Cada ritual tem isto. Bem, a questão da guia imperial, ela faz parte do apronte da pessoa na cultura iorubá. Não tem nada a ver com o caboclo, com o preto velho. A pessoa no batuque, ela só passa a usar guia imperial após ter obrigação de 4 pés. Ela é uma forma de representar que aquela pessoa está apta, né, a fazer determinadas obrigações, participar de determinadas obrigações e entrar por uma balança e até mesmo participar de uma missa de Eru. Quem não tem aprontamento de 4 pés não pode participar de uma missa de Eru. E hoje na Umbanda as pessoas que não tem nada a ver estão usando o guia imperial para enfeite. Não faz parte do ritual. Tá? Eu ouço as pessoas dizerem, o meu fundamento. Mas de onde? De onde vem esse fundamento? Aonde é que se originou esse fundamento? Quem é essa pessoa? A guia imperial, aqui em Pelotas, por exemplo, se nós olharmos ali para trás, há poucos anos atrás, na década de 80, nem se via guia imperial em Flora. Eu acho que cada religião tem a sua importância. Eu também sou umbandista. Eu não tenho guia imperial na Umbanda. Eu não uso guia imperial na Umbanda, não tem sentido. Meu caboclo não tem nada a ver com guia imperial. Nem preto velho, nem... São rituais totalmente diferentes, diferenciados, culturas diferentes. E hoje as pessoas estão misturando por vaidade. Então, tem muitas coisas que não têm sentido, as pessoas vão mudando o sentido da religião, a preocupação é com a aparência e não com a seriedade do trabalho, com a incorporação, com a energia dentro do terreiro para que possamos praticar a caridade de fato. Né? Então isso complica bastante a religião. Não existe axé de búzio para Exu, né? Exu Catiço, isso não tem como. O Exu responde no axé de búzio, sim, ele pode responder como um Egum responde no axé de búzio. Né? Mas num axé de búzio preparado para orixá. Não, axé de búzio para Exu, gostaria de saber como é feito o axé de olhos. De que maneira é feito esse axé de olhos? Para quem? Qual Exu que é dono dos olhos? Me diga. Não existe isso, né? Realmente são algumas invenções, algumas pessoas por falta de conhecimento, outras por tentativa de querer ser uma coisa que não é. Eu acho que a humildade deve estar acima de tudo. Se a pessoa quer jogar búzio, muito bem, ela tem o direito de jogar búzio. Ela que entre para uma religião que tenha este axé, né? Que seja culto, e tem esse culto, né? O culto de aprontamento de axé de búzio, que é um jogo de orixá. Ela que se apronte, seja no batuque, ou seja numa nação de candomblé, seja lá qual for a nação, ela que se apronte, então se prepare e aprenda, né? Receba o axé
que ela almeja, ou talvez até mereça, de fato, né? E vá cumprir a sua missão. Agora, o que não dá é para a gente tá inventando coisas que não tem sentido. Então, no aprontamento, o que é entregue é o axé de faca, né? Os axés de faca e o axé de búzio. Outra coisa que me causa muita surpresa hoje, porque a gente ouve falar algumas coisas, às vezes, que a gente fica muito surpreso. São coisas novas para quem tem uma trajetória antiga na religião. Por exemplo, eu fiquei sabendo, um tempo atrás, que hoje as pessoas, os pais de santo vão para a mesa de búzio com os filhos de santo para perguntar qual é a reza do orixá daquela pessoa. A gente começa a ver que os aprontamentos estão muito diferentes mesmo, né? Isso eu nunca vi, eu nunca tinha visto. Realmente eu nunca tinha visto. Eu nunca vi na minha casa de religião, eu nunca fiz isso. Eu nunca vi, por exemplo, a minha mãe de santo fazer isso. Eu nunca vi o pai João Carlos do Xalá da Nação Cabinda fazer isso. Que foi um grande amigo que eu tive. Né? E quando eu cito ele é uma pessoa que pode representar a Nação Cabinda, porque foi ele que trouxe a Nação Cabinda para Pelotas. Então, quando se fala nele, acho que é o suficiente, não precisa citar mais alguém nesse sentido. Eu nunca vi o João Carlos fazer uma barbaridade dessa. Né? São novidades que vão surgindo. No Jeje, nunca vi a Mãe Nelly fazer isso, nem João do Exubi, nada. E hoje as pessoas pegam uma escala de reza, vão para a mesa de búzio e perguntam sim ou não, né? É essa, é aquela. Já vi casos, ouvi algumas pessoas me procurarem, inclusive, preocupadas com a sua obrigação, e que o pai de santo botou a pessoa no chão, numa reza, depois inventou de jogar para ver outra reza, porque queria trocar de reza. Quer dizer, eu acho que tem hora para tudo, né? Religião não é brinquedo. Não dá para a gente brincar com a vida das pessoas, né? Acho que se a pessoa está com algum problema no seu aprontamento, ela deve rever esse aprontamento. Ela deve procurar o seu babalorixá, o seu ialorixá, né? Para rever esse aprontamento. Se ela está sem alcance a ponto de precisar ir para o axé de búzio para ver qual é a reza do filho, eu acho que tem um problema sério aí. A minha verdade não é absoluta, sempre digo isto, mas dá para perceber que tem um problema sério. A questão de ligação deste babalorixá ou desta ialorixá com o orixá tá bastante prejudicado. Esse canal de ligação que nós somos obrigados a ter, né, para fazer uma obrigação, está bastante prejudicado no sentido de alcance espiritual. Se a pessoa não tem alcance, não se sente preparada para fazer determinadas obrigações, eu acho que ela não deve fazer, né? Não deve brincar com a vida dos outros. Porque se não acontece isso, depois a pessoa vai bater na casa de uma outra pessoa, né? E a gente, por ética, que é uma das coisas que eu tenho que falar um dia sobre a ética na religião, por ética a gente não fala quem não cita a casa, não cita a pessoa, mas fica feio, né? Fica muito feio a pessoa ter que procurar outra casa porque vê que o pai de santo está perdido, jogando búzio para ver reza de filho que já tinha posto o filho no chão com uma determinada reza e agora acha que aquela que aquela reza não é a mais adequada. É complicado isso. A nossa religião, nós precisamos que haja mais interação entre as pessoas, um pouco mais de humildade, para que as pessoas possam aprender e esperar o seu tempo.
né? Porque cada um de nós temos um tempo na Terra para atingirmos um preparo espiritual, um alcance espiritual necessário para conduzirmos uma casa. Não quer dizer que a pessoa ela tenha que saber tudo, mas se ela não está bem preparada ainda, não tem tempo suficiente de religião para conduzir uma obrigação, o pai de santo dela ou a mãe de santo dela tem que dar esse suporte, né? Para que não venha em prejuízo dos filhos da casa, como acontece. Depois as pessoas vão bater na minha casa, né? Com sérios problemas. Bom, vamos adiante. Vitor Hugo. Pai Rubilar. Quando me aprontar tiver meus santos em minha casa, ainda assim existe a necessidade de ficar submisso ao Pai de Santo? Olha, não é uma questão de ser submisso. É uma questão de alimentação espiritual. Porque tomara eu que a minha mãe fosse viva até o dia de hoje para fazer as obrigações para mim. É a coisa mais tranquila que tem, né? É nós chegarmos diante de um quarto de santo para fazer uma obrigação, onde a mãe de santo já fez tudo o que tinha que fazer, né? E vai nos alimentar com a axé dela e nos trazer o que a gente está precisando. A pessoa se governar não é fácil. E ninguém é totalmente independente na nossa religião. Porque um dos maiores mestres que teve na Terra, vou falar em outra religião, mas foi certamente o maior mestre que teve na Terra, e até o dia de hoje nós falamos nele, o mundo fala nele e ora em nome dele, foi Jesus. Esse grande mestre, ele se curvou diante de Batista, diante de João Batista, para João Batista batizá-lo. E Batista era o homem que veio antes dele para anunciar a chegada do Messias, né? E Cristo, na verdade, pela luz que ele tinha, pelo que ele já era e o que se tornou, né? Ele não tinha necessidade, não teria necessidade de se curvar diante de Batista. Ele se curvou diante de João Batista, para receber o Santo Sacramento, dando uma lição de humildade, para que nós tivéssemos a compreensão que durante a nossa trajetória terrena, nós teríamos a necessidade de nos curvarmos diante de outro. Essa foi a grande lição que Cristo nos deixou na Terra. Algumas pessoas não se dão por conta disso, né? Mas pense bem nisto. E se ele não fosse, tudo o que diziam a respeito dele, ele acabou se tornando. Porque faz mais de 2000 anos que a humanidade reza em nome de Cristo, em nome de Jesus, e em nome de Jesus muitas curas são feitas. É dizer, então, se ele não era o Filho de Deus, ele se tornou. Né? É um espírito de uma luz imensurável. Né? Foi o grande mestre que nós tivemos na Terra. No sincretismo, nós tratamos ele como Oxalá, mas é um fato, ele foi um grande espírito, sem sombra de dúvida, o maior espírito que esteve no nosso plano terreno. E ele nos deixou essa lição. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu desejo que o meu Babalorixá Exu Lupandá, meu avô Xalaefã, meu padrinho Xangô Bolá, deixe um bom axé de saúde, fartura, alegria, felicidade e prosperidade a todos, para que nós possamos seguir a nossa missão aqui na Terra.
Um bom axé e uma boa noite a todos. Axé. Eu sou Godunha, ela é bom.